Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que a graça amorosa de Deus, o Deus que nos convida a viver o amor a cada dia, esteja no seu coração, enchendo de luz, de vida, a sua existência. O amor de Deus é o caminho que todos nós devemos trilhar. Viver o amor é o compromisso que nós devemos ter com maior empenho na nossa existência. Acolhemos o Evangelho de Jesus Cristo, pedindo a Ele que ilumine cada vez mais a nossa vida. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, de 22, de 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós encontramos muitas vezes no Evangelho o povo fazendo perguntas a Jesus. E isso indica para nós que questionar é sempre interessante. E nós vamos ver que tem pessoas que questionam a Jesus porque querem saber de verdade as coisas, querem aprender de verdade o que é o certo e qual é a vontade de Deus. E tem aqueles que fazem para provar Jesus, alguns querendo colocar Jesus mesmo em uma situação difícil, fazendo ele cair numa armadilha. Porém, a atitude de Jesus é sempre aquela de responder com a sabedoria que lhe é própria as perguntas que lhe é dirigida. E mesmo àqueles que perguntam sem muito interesse de aprender, Jesus dá respostas que ensinam bastante a eles, mas que ensinam sobretudo àqueles que têm a disponibilidade de aprender, porque o ensinamento de Jesus, ele é sobretudo um ensinamento que exige da parte de quem o acolhe esse desejo de aprender e esse desejo de colocar em prática aquilo que aprendeu, aquilo que Jesus ensinou. Então, nas perguntas maliciosas, maldosas, que os fariseus, que os doutores da lei, que tantas vezes fazem para colocar Jesus numa armadilha, nós podemos aprender muito da resposta de Jesus, porque somos aqueles que querem viver esta proposta de Jesus, podemos aprender com ela. Que nós aprendamos cada vez mais a fazer experiência de, mesmo quando as pessoas elas tiverem atitudes maldosas, a gente poder aprender daquilo que nos rodeia, que não é tão bom, aprender, tirar aquilo que é bom. Das parábolas e dos ensinamentos de Jesus, nós podemos fazer muito isso, porque Jesus é sempre bom, sempre ensina coisas boas, mesmo quando aqueles que fazem a pergunta para ele estão com o coração marcados pelo mal, marcados pelo desejo de fazer Jesus cair numa armadilha. E hoje, então, a Jesus se pergunta qual é o maior mandamento, e Jesus ele dá uma resposta. Muitas vezes nós estamos dispostos também a ter respostas para a gente poder fazer as coisas com mais praticidade, né? E aí, também essa resposta, essa pergunta, ela traz isso. Qual é o maior mandamento? Né? Porque aí eu vou viver o maior, não preciso viver os outros. E aí Jesus apresenta o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser, com a totalidade do que você é. E amar ao próximo como a si mesmo. Então Jesus, ele não diminui os mandamentos, mas ele vai mostrar que todos os mandamentos, os 10 que nós conhecemos, os outros todos que estão na lei dos judeus, do Primeiro Testamento, eles estão para o amor. É para cada vez mais manifestar o amor de Deus e para viver este amor a Deus e o amor aos irmãos que existem todas as leis, todos os mandamentos. E uma lei que está fora desta dinâmica da prática do amor, ela não pode ser considerada de forma nenhuma lei de Deus. Então, Jesus ele não diminui
os mandamentos, mas ele apresenta o grande sentido de todo mandamento, de toda lei, que é justamente amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E isso é muito empenhativo, porque quando a gente diz amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o entendimento, com a alma, né, com a mente, com todo o ser, nós estamos falando, Jesus está falando, de colocar Deus como Senhor de verdade da nossa vida, como centro da nossa existência. Não é um amor apenas para um momento em que a gente vai na igreja. Não é um amor apenas para um momento de devoção, mas é um amor que faz com que nós orientemos a nossa vida a partir do nosso amado, que nos amou primeiro e que nos convida também a amá-lo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é orientar a nossa vida de acordo com aquilo que Deus nos pede, de acordo com aquilo que Ele nos ensina. É colocar de verdade Deus como centro da nossa vida. Às vezes as pessoas pensam que para isso é preciso rezar muito, né? Rezar demais. É importante que rezemos, mas que rezemos com qualidade. Mas é importante também que a nossa oração conduza para a vida. Porque não basta a gente ficar rezando muita coisa e a gente não colocar em prática aquilo que nós rezamos. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é pautar a nossa vida, orientar a nossa vida a partir do amor, a partir daquilo que Jesus nos convida. Porque nós vamos mostrar que amamos de verdade a Deus se a gente coloca em prática aquilo que Ele nos pede. Porque o amor a Deus é um amor concreto, que está em fazer aquilo que Ele nos pede. E o que Ele nos pede com mais insistência é que nós vivamos o amor aos nossos irmãos e irmãs, um amor que se orienta pelo amor que Ele mesmo tem para conosco e pelo amor que nós temos para com a gente mesmo, né? Por isso, Jesus vai dizer, ame o próximo como ama a si mesmo, e também Ele vai dizer, ame o próximo como Deus ama você, né? Então, o amor que nós temos por nós e o amor que Deus tem por a gente é o que deve orientar o amor que nós vamos ter para com o nosso irmão e irmã. Daí, o amor que nós somos chamados a viver, o amor que somos chamados a amar, não é somente um gostar, né? Mas é amar verdadeiramente. É querer o bem do outro e fazer o bem para o outro, mesmo quando a gente não gosta do outro. Mesmo quando o outro nos fez algo que não foi bom, né? Por isso, o amor, ele comporta o perdão, mesmo quando nos fez algo que não foi bom. Nós vamos superar isso e vamos viver a experiência de amar, fazendo bem, né, para a pessoa que nos fez o mal e também nunca desejando o mal para as pessoas que querem o nosso mal ou que fizeram o mal para nós, mas sempre desejando o melhor para elas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é orientar a vida a partir do amor e amar o irmão como Deus ama e amar o irmão como nós amamos a nós mesmos é justamente querer o bem do outro e fazer o bem pelo outro. Não é um simples gostar, mas é amar, fazendo com que o bem aconteça na vida do irmão, da irmã. Para isso, o perdão, volto a dizer, é indispensável. Que nós nos inspiremos em Jesus, que nos dá este compromisso a ser vivido, de tê-lo como Senhor das nossas vidas, amando sobre todas as coisas e manifestando este amor verdadeiro através do amor que temos para com os nossos irmãos e irmãs. Que Deus nos conceda esta graça. A bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo esteja e permaneça com você. Meu irmão, minha irmã, fica com Deus. Um abraço forte.